Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos que estão me ouvindo neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, que o Senhor possa mover no coração de cada um, para que vocês tenham o discernimento, o entendimento para o qual Deus nos chamou. Precisamos sair desta zona de conforto e buscarmos nos colocar na posição que Deus nos quer. Precisamos sair do comodismo, precisamos sair das fraquezas, precisamos sair dos embaraços. Os embaraços, meus irmãos, se nós nos prendemos aos embaraços da nossa vida, nós não fazemos a obra de Deus. Não faremos a obra de Deus. Porque os embaraços nos impedem, meus irmãos. Eu vejo as vidas presas, embaraçadas com tantas coisas, até fúteis, coisas sem valores. Pessoas que às vezes, por um zelo demasiado com a sua casa, com os cuidados da sua vida, deixam de fazer a obra de Deus. Ou muitos nem fazem a obra de Deus e nem se edificam espiritualmente, porque tem duas situações. Para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar edificados espiritualmente. Eu só posso ir por uma batalha espiritual se eu estiver revestido. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o revestimento espiritual. Buscar o entendimento, o conhecimento da palavra. Vivemos a palavra, vivemos em justiça, em verdade, para que não haja brecha na nossa vida, para que quando nós entrarmos na batalha espiritual contra as hostes espirituais malignas, quando todo principado, toda potestade, nós tenhamos esta autoridade e esta autoridade seja respeitada. Porque o Senhor nos deu esta autoridade. E as ações malignas, elas têm que obedecer à autoridade que Cristo nos deu. Mas nós precisamos estar assentados nesses lugares de posições de autoridade. Eu não posso deixar as iniquidades anularem qualquer justiça que tem que ser operada. Porque as iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus, e aonde o inimigo entra na brecha. Meus irmãos, o embaraço, lá em Hebreus 12, o autor do livro de Hebreus 12, ele fala dos embaraços. Os embaraços que nos prende, que nos assedia. Tem tanta coisa na nossa vida, meus irmãos, que nós precisamos renunciar, precisamos tirar de lado. O zelo, muitas vezes o zelo. Nós temos que ter amor pela família, precisamos orar pela família, precisamos ensinar a família na palavra de Deus, socorrer quando é necessário, mas nós não podemos ter um zelo demasiado. Meus irmãos, precisamos aprender que há um tempo debaixo do sol para todas as coisas. E você tem um tempo para que a sua carreira seja completada. As pessoas não estão entendendo que há um tempo de um crescimento espiritual, há um tempo, o apóstolo Paulo, ele diz que havia uma carreira proposta para ele. Havia uma carreira, Deus propôs uma carreira para o apóstolo Paulo. E ele tinha que cumprir essa carreira. Ele diz que não deixava nada embaraçar a sua vida. Aquilo que era como escória
sem valor, ele lançava para trás, mas ele corria para alcançar o objetivo. E eu digo, nós olhamos as vidas, meus irmãos, estão todo mundo parado, impactado, correndo atrás da sua vida mundana, preocupado com a sua vida mundana, e a vida espiritual está totalmente de lado, há um relaxo. Olha, passam anos, sai ano. Tem irmãos que a gente não tem contato há mais de 10 anos, 12 anos, quando você vê a vida deles, está igual, não tem transformação, não tem mudança. É necessário ter um avivamento, meus irmãos. Nós não podemos nos conformar. Deus está te chamando para você mudar de vida. Mudar de vida. Quantas pessoas mudaram de vida quando tomaram uma posição? Nós podemos falar daquela mulher do fluxo de sangue, que ela padecia há mais de 12 anos. Quando acabou todos os recursos dela, aonde ela já não tinha mais aonde ser socorrida, ela toma uma posição. Se ela fosse até Jesus e tocasse nas suas vestes, ela seria curada. Ela tomou essa posição. Quantas pessoas nós vemos na palavra de Deus que isso é para a nossa edificação e para que nós possamos tomar uma posição também. Aquela mulher samaritana, meus irmãos, estava ali no poço. Eu vejo que ela realmente toma uma posição depois que Jesus diz para ela: cadê o seu marido? E ela diz: eu não tenho marido. Mas Jesus diz: disseste bem, que já tivesse 5 maridos. Então nós vemos que Deus, Ele move em nossas vidas, meus irmãos. Quantas vezes Deus tem falado? Aquela mulher, quando Jesus falou com ela, ela catou que Jesus era um profeta que revelou exatamente o mal no qual ela estava preso. E muitas vezes Deus tem falado conosco, mas nós não atentamos, continuamos. Nós vemos, meus irmãos, aquela mulher cananeia que ia atrás de Jesus gritando, e os seus discípulos diziam: despede-a. Mas aquela mulher, ela tem uma decisão de ir até Jesus. Nada estava impedindo. Ainda que seus discípulos viam que ela estava escandalizando, gritando, tentando despedir ela, ela vai até Jesus. Aleluia. E quando Jesus diz para ela: não é bom pegar do pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, aquela mulher, ela diz que ela tem comido daquelas migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus diz que a fé dela, grande era a fé, e que aquela fé a salvou. Meus irmãos, nós precisamos tomar uma posição espiritual. Nós precisamos estar cheios do dom do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios da palavra, nós precisamos estar determinados, somos trabalhadores da seara, precisamos estar envolvidos na obra de Deus. As pessoas só estão de um lado para o outro, sem fazer nada, só sendo ouvinte, não praticante da palavra. Nós precisamos levantar desse estado dormente, dormindo. Precisamos acordar, precisamos parar com a preguiça. É uma luta, meu irmão. A carne não quer, a natureza humana não quer. A nossa natureza quer viver o mundo, quer viver o conforto do mundo. Mas nós precisamos lutar contra essa natureza caída. Precisamos ser avivados, precisamos estar na oração,
Precisamos estar. Hoje está muito fácil, meus irmãos. Uma geração Ctrl+C, Ctrl+V. Cola ali tudo e manda para o outro. Cola o vídeo e manda para o outro. Meu irmão, Deus não quer que você fique colando e mandando. Deus quer que você produza. Você produza algo do teu interior. Nós temos que produzir algo do nosso interior. Nós precisamos e temos tempo para aprender. Nós enviamos mensagem para os irmãos, para que os irmãos realmente tenham instrução, cresçam espiritualmente, para que também possam dar fruto. Nós vamos enxertando os irmãos com a palavra, com a correção, para que eles possam estar limpos, para que eles possam crescer espiritualmente. Meus irmãos, o diabo pode ser carismático. O enganador, ele é carismático. O mercenário, ele é carismático. Mas Deus, ele nos chama para andarmos sóbrios. O Senhor quer que nós andemos com entendimento, em um culto racional. Andar com entendimento. O mundo está embriagado. O mundo está totalmente embriagado. Nós vemos que o mundo gospel está totalmente embriagado. Nós vemos os homens buscando glórias. Glórias. A glória, quem tem que receber é o Senhor. Nós somos servos. Nós temos que produzir, meus irmãos. Produzir. O que você tem produzido na tua vida? Desperta. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Precisamos estar iluminados, meus irmãos. Não podemos aceitar esse estado na nossa vida, essa mornidão na nossa vida, esse crente frio que está na nossa vida. Precisamos ser fervorosos. A palavra do Senhor diz para a gente ser fervorosos em espírito, meus irmãos. Temos que ter o fervor, precisamos ter uma constância na obra de Deus. É muito fácil você se encaixar dentro de uma instituição religiosa, participar ali de algum... eu faço parte do ministério, eu faço parte do ministério. Meus irmãos, nós temos que ter uma total renovação dentro de nós. Sermos avivados. O crente tem que ser avivado. O crente tem que ser cheio da unção do poder. Glória a Deus. Ele tem que orar. E o poder de Deus descer, ter transformação, libertar as almas, curar os enfermos, meus irmãos. Nós temos o espírito da ousadia, o espírito de autoridade que Cristo nos deu. Precisamos parar de viver escondido. Precisamos parar tempo de tomarmos uma posição. Saul, quando ele foi ungido rei, e ele precisava se apresentar ao povo, meus irmãos. A palavra de Deus diz que ele estava escondido no meio da bagagem. Havia ainda uma incerteza no coração dele. Quantos estão incertos na obra de Deus? Eu digo, meu irmão, não deixe a incerteza. Deus nos deu a ousadia. Sabe o que é ser ousado? Nós temos que ser ousado contra o pecado. Deus que é homens ousado. Se nós pegarmos a igreja primitiva, os discípulos, aqueles homens não estavam preocupados com a sua vida. Eles tinham ousadia de falar contra o pecado. Deus nos deu um espírito de temor para nós vivermos escravizados na carne, meus irmãos, com medo de falar todas as coisas. Nós precisamos tomar uma posição em Cristo. Precisamos realmente estar cheio do poder e da glória. Eu estou chamando a tua atenção para te despertar.
para a gente não ter surpresa naquele dia. Deus quer homens valentes, que manejem bem a palavra, cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, não na carne. Porque o mundo, meus irmãos, ele te esfria. O mundo te convence. E nós precisamos viver. Viver para a glória. Viver pelo poder. É tremendo, meus irmãos, quando você busca Deus e a glória de Deus te sustenta. Sabe por quê? Você começa a orar, o poder de Deus começa a manifestar, a cura, a libertação, e você começa a ver a glória de Deus, e você não quer parar, você quer mais de Deus, você quer mais de Deus, você quer a unção de Deus, você quer ver a glória de Deus. Porque a glória não se manifesta no meio da igreja, meu irmão. A igreja está totalmente colada no mundo, colada no sistema do mundo. Mas nós somos a verdadeira igreja do Senhor, que não falsificamos a palavra do Senhor. Antes, falamos a verdade. Precisamos falar a verdade, meu irmão. O enganador é o diabo. Ele que é o enganador. Nós somos da verdade. Nós somos cheios do poder. Por que que os judeus pegavam em pedra, tentavam matar Jesus em todo momento? Porque Jesus, ele falava a verdade. Jesus dizia: não queres vir a mim para que tenham vida? E eles diziam que eles não eram escravos de ninguém. Eles diziam que tinham por pai Abraão. E Jesus dizia: vocês têm por pai o diabo, porque se satisfazem a vontade do vosso pai. Meu irmão e minha irmã, é um prazer estar aqui levando essa mensagem, para que essa mensagem fale ao teu coração, para que você tome uma posição em Cristo. E eu oro pela tua vida neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo nós podemos em Ti que nos fortalece. Senhor, Tu és o Deus que nos enxerta da Tua palavra, da Tua unção. E precisamos, Senhor, do Teu poder e da Tua glória. Perdoa, Senhor, pelas nossas omissões até agora, mas que nós possamos ser esse bom soldado de Cristo, para que a unção de Ti esteja derramada sobre a Tua igreja. Liberta todos aqueles que estão distraídos, Senhor. Desperta aqueles que estão dormindo. Senhor, levanta, Senhor, eles, para que eles possam ser esclarecidos, para que eles possam ser cheios da Tua glória, da Tua unção, pelo Teu Espírito. Move nos seus corações e tira eles, Senhor, de todo charco, de toda opressão, de tudo aquilo que prende as suas vidas, para que sejam cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe e te ilumine. Amém.